eu sou o Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Felício Ramute. Felício tem 54 anos, é natural de São Paulo, casado, pai da Isadora, formado em administração com especialização em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Começou a vida pública em São José dos Campos como secretário de Transportes da gestão de Eduardo Cury, assessor de comunicação e presidente da Urban. Disputou a sua primeira eleição para a prefeitura em 2016, eleito em primeiro turno, foi reeleito em 2020 com a maior votação da história da cidade. Renunciou ao mandato em abril de 2022 para disputar um cargo de governador de São Paulo pelo PSD. Numa composição com Tarcísio de Freitas, assumiu a chapa como candidato a vice-governador, sendo eleito em segundo turno. Felício, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios da TV Tati SBT. Fabrício, eu agradeço o convite, é sempre bom estar com você. Tenho certeza que ao longo desta conversa você vai tirar de mim algo que eu nunca contei para ninguém, porque essa é a sua prática, eu conheço bem. Que sim. Além de ser meu amigo. Mas a gente começa, né, na pandemia, né, no seu enfrentamento à Covid 2019, né, à frente da maior prefeitura da RM Vale, uma das grandes prefeituras do país, e no enfrentamento direto, né, assertivo. Como é que foi para você ser gestor público naquele momento? Olha, um momento muito difícil, a gente nem imaginava. Né? A primeira grande surpresa foi me tornar prefeito. Depois, como prefeito, enfrentar uma situação como aquela da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, era uma grande oportunidade de trazer novas soluções naquele momento tão complexo, e foi o que nós fizemos em São José. E a gente pôde ver muitas vidas sendo salvas com ações como a distribuição dos oxímetros, a única cidade que distribuiu oxímetro gratuitamente para quem tinha o seu diagnóstico como positivo. Depois, a oportunidade que nós tivemos de criar um comitê, o primeiro comitê criado, antes mesmo do comitê do governo do estado. Depois, o apoio aos comerciantes, dentro da possibilidade que a legislação estadual me permitia. Claro, no meio disso, alguns conflitos com o ex-governador João Dória. Eu entrei na pandemia justamente porque eu acredito que o âmago da sua decisão em disputar a eleição ao governo de São Paulo foi justamente pela dificuldade no relacionamento do governador João Dória com os municípios no que tange ao entendimento das particularidades de cada município do estado. Você tem razão. Esse foi um dos motivos, de fato, ali me despertou, né, este objetivo também de poder mostrar o nosso jeito de fazer política, uma política respeitando as pessoas e, no caso, os prefeitos. Né? Claro que existiam cidades que precisavam muito do apoio do Estado, mas tinha cidades que tinham a autonomia necessária, que deveriam ter a autonomia necessária para tomar a melhor decisão para a sua população. E isso foi impedido, né? No meio daquela crise e ainda naquela situação de poder atender os comerciantes, os empreendedores e ao mesmo tempo proteger a população. Nunca fui um negacionista, é bom a gente lembrar disso, mas sempre defendi a imunização. O Hospital de Retaguarda foi uma grande conquista. E aí, aproveitando o Hospital de Retaguarda, então vamos fazer um link entre a história passada com o momento atualíssimo. A mesma tecnologia que nós usamos no Hospital de Retaguarda é que está sendo utilizada para construir as casas em São Sebastião. Olha. São 517 unidades habitacionais e que estão sendo construídas exatamente com a mesma tecnologia desenvolvida no hospital. Um dos fornecedores, a Tec Verde, é a fornecedora dessas unidades habitacionais que estão sendo construídas em tempo recorde. Não são os 35 dias, mas são 5 meses, a obra já começou e nós vamos ter pela primeira vez o CDHU investindo em inovação dentro dos métodos construtivos. Felício, e eu retorno, né, à sua administração municipal, antes da gente ir para essa excelente iniciativa do governador Tarcísio de Freitas no atendimento à população de São Sebastião, mas para voltar, depois da pandemia, né, à antecipação da sucessão em São José dos Campos. Né? Você escolheu o Anderson Farias para ser seu vice, um político com experiência em praticamente todas as áreas da gestão pública. Né? Como é que foi tomar essa decisão de realmente ir à frente para levar o modo de fazer política de São José para o estado de São Paulo? Olha, primeiro a escolha do Anderson. Né? Eu tinha um vice, que era o Dr. Ricardo, um grande vice,
no meu primeiro mandato. No segundo mandato, ele, por questões próprias dele, ele vendeu a empresa que ele possuía aqui em São José e dentro dos contratos não era permitido que ele pudesse voltar à vida pública ou continuar na vida pública no novo mandato. Com isso, eu fui buscar, junto com os partidos que nos apoiam, esse é o nosso jeito, nós vamos conversar sobre essa situação. Anderson e todo o grupo, ou 90% do grupo do PSDB, nos acompanhou nessa migração para o PSD no tempo certo, né? Agora, a gente viu o que aconteceu, acabou tendo aquela situação também pós-prévias, a questão do João Dória, que ainda que vencedor da prévia, não foi escolhido, enfim, uma série de situações onde o PSDB cometeu muitos erros ao longo dos últimos anos e colheu, na verdade, o que plantou. Ao contrário disso, o PSD vem se fortalecendo cada vez mais e mostrando que é possível buscar bons talentos e valorizar a renovação. E a partir desse movimento, Felício, você deixou territorialmente a cidade e passou a visitar outras regiões do estado, né? Nessas viagens, você identificou os mesmos problemas que você enfrentava aqui? Nós somos a 21ª economia do mundo, o estado de São Paulo. O estado mais rico da federação, mas um estado muito desigual. A gente tem problemas muito distintos em regiões distintas do estado. Eu posso citar a região do Vale do Ribeira, a questão da geração de emprego, né, de serviços essenciais com grande dificuldade, ou migramos para Presidente Prudente, lá para a região de Presidente Prudente, que tem um problema grave em relação à produção rural voltada à legalização de áreas, que precisa também. É a segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Então, cada região tem uma característica específica. Eu diria que a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, tem muitos pontos bem resolvidos, mas, ao mesmo tempo, outros pontos que precisa do Estado presente para poder oferecer melhores serviços. Você, na região metropolitana do Vale do Paraíba, foi um dos principais, né, interlocutores da candidatura do Tarcísio de Freitas, né, como governador do estado, inclusive assumindo com os prefeitos da região que manteria a pactuação do que o governo anterior havia desenvolvido com os prefeitos no que tange ao desenvolvimento das cidades, né? Isso tem sido feito agora no exercício? Sem dúvida. Começou na transição, né, depois que ganhamos a eleição, e logo na transição, aqui no Vale do Paraíba, eu começo então a me aproximar dos prefeitos ainda mais, com o objetivo de deixar muito claro que todos os compromissos com orçamento, obras em andamento seriam mantidos e honrados pelo governador Tarcísio. Nosso governo é um governo de mudança, mas não de ruptura, né? A gente tem e reconhece muitos bons serviços que o estado de São Paulo oferece, mas sabe que também tem muitas áreas onde a gente precisa trazer novas soluções para os velhos problemas. Então, esta é a forma de atuar do governador Tarcísio. Então, com isso, nós garantimos ao prefeito na transição e depois continuamos garantindo. Primeiro, na oportunidade que eu tive de poder indicar, né, o Sérgio Teodoro, o TEL, na Agenvale, que tem uma outra dinâmica hoje. A Agenvale hoje tem sido uma grande ferramenta de apoio. Que era uma cobrança dos prefeitos, né? Que a Agenvale não fosse apenas uma repartição pública e fosse um instrumento, né, de ampliação no que tange ao desenvolvimento das cidades num projeto colegiado, né? Sem dúvida. A Agência Metropolitana do Vale, para quem está nos acompanhando, é a representação do Estado na região. E ele pode conectar os prefeitos com muito mais rapidez ao Estado. E essa tem sido a missão do TEL. Ele está presente nas cidades, teve também andando pelas cidades do litoral naquele momento tão difícil e, ao mesmo tempo, tem atendido demandas na conexão dos prefeitos do Vale com o Estado, comigo, em alguns casos, e até mesmo diretamente com as secretarias responsáveis por determinados problemas. Depois eu posso contar algumas das ações, que às vezes são pequenas ações, mas que podem fazer uma grande diferença, e tem feito. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar.
De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Felício, eu tenho acompanhado, né, desde a eleição do governador Tarcísio de Freitas, mas eu fiquei impressionado que, embora o governo de São Paulo seja um governo muito organizado, a gestão Tarcísio de Freitas e Felício Ramute, já nos primeiros 100 dias de governo, ela ampliou de uma forma, eu acho que nunca antes vista, tanto os investimentos quanto políticas públicas de fomento ao desenvolvimento do Estado, né? A que se deve e como foi feito esse trabalho em tão pouco tempo? Olha, nós sempre dizemos que um governo e um bom governo tem que começar na campanha. E aí eu vou explicar. Na nossa campanha, nós buscamos apoios de partidos e esses apoios de partidos vieram sem qualquer condição, sem se lotear o governo antes de se ganhar a eleição e do governo estar formado. E por que isso é tão bom? Porque isso permite que depois que se ganhe a eleição, você possa montar um quadro técnico muito qualificado. E eu não quero dizer que ele não deve incluir a política. Tem que incluir, porque quem faz campanha junto, governa junto, mas sem espaços pré-definidos, onde você pode trazer nomes, avaliar nomes em conjuntos, ver se aquele nome de fato tem sinergia com a pasta que ele pode ocupar. E foi assim que o Tarcísio montou o seu time de secretário. Você tem sido múltiplo, né? O governador tem solicitado o seu apoio e a sua gestão em diversos projetos, né? Como a questão da Cracolândia na cidade de São Paulo, né? A questão da privatização da Sabesp, esse acompanhamento mais pessoal aos municípios, você tem se deslocado de forma efetiva para todas as regiões do estado, né? Como é que você está configurado nesse novo cenário? Olha, durante a transição, eu e o governador Tarcísio definimos que o melhor seria que eu não assumisse uma secretaria e eu pudesse estar justamente à disposição do governador para aquilo que ele entendesse que precisasse, inclusive uma integração entre secretarias, projetos que envolvessem várias secretarias e também eu apoiasse nas visitas a todo o estado de São Paulo, nas entregas, e isso tem dado certo, né? Primeiro, eu sou presidente do Comitê de Desestatização. São 15 projetos de concessões e PPPs que eu estou acompanhando, óbvio, junto com as pastas que tocam determinados tipos de projeto. Podemos falar um pouco deles aqui. O Trem Intercidades está nessa parceria público-privada? Sem dúvida. A PPP do Trem Intercidades, São Paulo-Campinas, já foi publicado o edital. Em novembro, nós vamos fazer o leilão, aquela famosa batida de martelo do governador Tarcísio que traz... Tarcísio. Isso aí, Tarcísio, uma martelada. que traz aquela repercussão. Quem trabalha na gestão pública sabe o que quer dizer aquilo, porque são tantas dificuldades para conseguir chegar naquele momento. Agora, vocês chegaram também numa lua de mel com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Os deputados eleitos, grande parte dessa renovação, encarou nessa mudança de governo uma possibilidade para o crescimento do Estado, né? E a eleição do André do Prado, que também tem uma similaridade com a nossa região, com a RM Vale, né, de Guararema, mas muito próximo, eu acho que auxilia também nessas propostas, porque ele, como ex-prefeito de uma cidade, do executivo, também tem uma visão mais apurada, né, da necessidade, da urgência na tramitação de algumas matérias. Isso faz sentido? Faz sentido, primeiro porque o André é um deputado também muito presente, né? A gente acompanhou, porque ele tem muitas ações aqui, na região do Vale do Paraíba. Ele está muito presente, ele trabalha muito, né? E isso facilita, porque a pessoa está próxima das regiões ou nessas conversas, claras, políticas e técnicas com os seus pares dentro da Assembleia. O governo começou esse diálogo, a gente não está satisfeito ainda, podemos melhorar, né, a integração entre o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa. O André tem sido um grande instrumento para isso, o nosso presidente, as nossas lideranças também de governo, para poder fazer de fato um governo para todos e principalmente para os que mais precisam. Nós podemos dizer que o governo Tarcísio de Freitas Felício Ramute é um governo municipalista? Sem dúvida. A minha presença, aliás, eu sou 50% prefeito e 50% vice-governador, né? Uma vez prefeito, sempre prefeito, né? E conhecer de perto os problemas dos prefeitos faz toda a diferença. E, de fato, o nosso governo quer estar próximo porque sabe que, escutando os prefeitos, nós vamos poder investir os recursos do Estado com mais eficiência, o que, consequentemente, vai fazer com que a gente preste melhores serviços. Ô Felício, nós tivemos no último governo um embate que prejudicou exponencialmente o desenvolvimento do Estado de São Paulo, né? A rusga e a briga constante do governo federal com o governo de São Paulo.
Hoje, na gestão Tarcísio Freitas, Felício Ramute, o governo se comporta como aliado do governo federal? Olha, o que nós vimos, de fato, na última gestão federal e estadual foi um péssimo exemplo para a política e para a gestão. Porque, primeiro, imagine você um jovem que começa a gostar de política e começa a ver aquela situação de presidente da República e governador criticavam até a forma de vestir de um, do outro, o jeito de um, o jeito do outro. Isso é péssimo para o exercício da política. Para a gestão, então, pior ainda, porque aonde pode haver as sinergias, elas não aconteciam pelo simples fato de um ter escolhido como inimigo o outro. Isso não voltará a acontecer na nossa gestão de forma alguma. O diálogo, sim, democrático, respeitoso, isso não significa que, como você pergunta, se nós teremos o apoio, nós teremos o apoio... Quando eu digo aliado, né? No sentido das boas práticas. Sem dúvida. Não no exercício da política partidária. Né? Nós precisamos fazer isso. Mas mais do que falar, eu já vou dar alguns exemplos para você. Vou dar um exemplo prático. O sistema Córtex era um sistema do governo federal de identificação de procurados em todo o Brasil. O governo do Estado de São Paulo não tinha convênio com o governo federal por conta desta briga e nossas forças de segurança não tinham essas informações. Já temos. O sistema GovBR é um sistema desenvolvido pelo governo federal, muito eficiente. Por exemplo, quando você compra um veículo no Estado de São Paulo para transferir, você tem que imprimir e assinar no cartório. A partir dos próximos 15 dias você não vai precisar fazer mais isso, porque todos os estados que assinaram o convênio deixaram de praticar esta forma de transferência fazendo apenas apertando um botão. E por fim, o sistema SEI, que é o sistema de documentação eletrônica que nós implantamos no governo do Estado de São Paulo, que vem do judiciário, inclusive. Também entre poderes, né? Essa sinergia entre poderes. O judiciário cede, então, gratuitamente ao governo do Estado, que já implantou esse sistema de tramitação de documentos eletrônicos muito eficiente e que tramita, inclusive, no governo federal, o que facilita também a integração. Então, nós estamos falando já de prática, nesses primeiros 5 meses de integração de gestão. Clássico e claro dessa demonstração foi a presença do governador Tarcísio junto com o governo federal na tragédia de São Sebastião. Perfeito, né? Bem lembrado também, mas o que nós vamos ter como observação da população é a eficiência da gestão. Isso é claro que vai fazer a diferença. Por exemplo, o governo federal ideologicamente é contra PPPs, privatizações, parcerias e concessões. O nosso governo é a favor. Isso não significa que nós teremos briga por conta disso. Mas depois, na prática, a população vai entender quem pôde gerir melhor a sua área, no caso o Estado ou o país, em que acreditou e qual foi o resultado para a transformação da vida da população. Nós vamos agora para um quadro chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você responde em poucas palavras de forma afirmativa. Vamos lá? Vamos lá. Meu primeiro dia no Palácio dos Bandeirantes foi... Foi espetacular, mas com uma sensação de grande responsabilidade. Fugi da minha equipe de segurança para... Ir para a praia. No meu pomar falta plantar... Boa, essa aqui eu acho que falta plantar mexerica. O que eu não suporto na política? A falsidade, né? Hipocrisia. O maior desafio do Estado de São Paulo hoje? É trabalhar por aqueles que mais precisam e diminuir a desigualdade do Estado. Essa foi a nossa entrevista com o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramute. A gente termina o programa por aqui e eu volto numa próxima oportunidade. Os bastidores da política você confere aqui na TV Tati SBT. Tchau, tchau.